Seja muito bem-vinda ao canal Reino de Deus. Aqui você encontrará palavras que acalmam, mensagens que edificam e meditações profundas que tocam a alma. Nosso propósito é levar até você a presença transformadora de Deus, guiando seu coração em direção à paz, à fé e à verdadeira harmonia espiritual. Se este conteúdo tem abençoado sua vida, te convido com carinho a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar espalhando a luz do Evangelho para mais vidas que precisam de consolo, força e esperança. Juntos, vamos construir um espaço de fé, de amor e de comunhão com o nosso Pai Celestial. Em meio ao turbilhão dos dias e às inquietações da alma, há um chamado sutil e eterno ecoando no coração do ser humano. Um convite divino à quietude, à entrega e à paz que excede todo entendimento. Quando tudo parece ruir, quando a ansiedade se agita no íntimo e os pensamentos se tornam nuvens escuras, o Senhor nos convida a repousar nele, a encontrar abrigo em sua presença, onde reina a verdadeira harmonia. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas presença plena dele. É refúgio em meio à tempestade, é o alento suave que envolve a alma cansada e lhe sussurra: estou contigo, não temas. Em momentos assim, devemos lembrar do que diz o Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deus nos convida a descansar. Descansar não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A soltar o peso que carregamos no peito, a entregar cada preocupação, cada angústia, cada temor em suas mãos poderosas. Ele é nosso refúgio e fortaleza, como nos diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nessa jornada interior, o silêncio torna-se sagrado. É no silêncio da alma que ouvimos a voz suave do Espírito, que sentimos a presença acolhedora do Pai. Ele não grita em meio ao caos, mas fala no íntimo, onde apenas corações atentos conseguem escutá-lo. Por isso, é necessário aquietar-se, como está escrito no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A verdadeira paz nasce da comunhão com Deus. Quando nossos olhos estão voltados para Ele, tudo ao redor perde o poder de nos desestabilizar. Os ventos podem soprar fortes, mas não nos derrubam. As lutas podem ser intensas, mas não nos vencem. A paz que vem do Senhor é como uma âncora firme em meio ao mar revolto. É essa paz que guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E como alcançamos essa paz? Pela entrega sincera, pela confiança profunda, pela oração constante. A palavra nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A harmonia que tanto buscamos não se encontra no mundo exterior, mas nasce no interior transformado por Deus. Um coração reconciliado com o Criador passa a enxergar o mundo com os olhos da fé, da esperança e do amor. Onde antes havia guerra, agora há reconciliação. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia confusão, agora habita a sabedoria do Altíssimo. O Senhor nos chama a sermos pacificadores, agentes da paz em um mundo marcado por divisão, rancor e violência. Como disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Ser pacificador é carregar a luz divina em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude. É transmitir a paz que recebemos, é espalhar o amor que nos foi dado. Mas para viver essa paz, é preciso confiar. Confiar quando não entendemos. Confiar quando tudo parece contrário. Confiar quando o silêncio de Deus parece longo demais. O Salmo 125, versículo 1 declara: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A confiança é a chave que abre as portas da paz. Quem confia, descansa. Quem confia, não se desespera. Quem confia, permanece firme mesmo em tempos de tribulação. E essa confiança se edifica na certeza de que Deus é fiel, de que suas promessas não falham, de que Ele cuida de nós com amor eterno. Por isso, nesta caminhada de meditação, permita-se ser envolvido por essa presença que restaura, cura e transforma. Sinta o sopro suave do Espírito tocando seu coração, acalmando seus pensamentos, aliviando o peso que você carrega. Deixe que o amor de Deus inunde cada canto do seu ser, preenchendo os vazios, curando as feridas, reconstruindo o que foi destruído. Lembre-se do Salmo 23, onde está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a promessa para aquele que descansa em Deus: águas tranquilas, refrigério da alma, direção justa, consolo no vale escuro, unção abundante e presença constante. Não estamos sós, nunca estivemos e nunca estaremos. O pastor cuida das suas ovelhas com ternura e firmeza. Ele conhece nosso caminhar, nossos limites, nossos medos e nossas esperanças. Que essa meditação seja como um rio de paz a fluir em seu interior. Que as verdades eternas da Palavra de Deus sejam lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Que ao buscar ao Senhor de todo o seu coração, você encontre nele o descanso que sua alma anseia. Continue firme, pois a jornada da fé é segura, quando trilhada ao lado do Príncipe da Paz. Quando o coração decide repousar em Deus, algo invisível, porém poderoso, começa a se mover dentro de nós. A alma, antes inquieta, encontra um ponto de equilíbrio. A mente, antes agitada, passa a ser guiada por pensamentos de fé, confiança e gratidão. É como se, pouco a pouco, a luz de Deus começasse a iluminar os recantos escuros da nossa interioridade, trazendo clareza, consolo e nova direção. A presença de Deus é restauradora. Ela nos reconstrói por dentro. Quantas vezes nos sentimos despedaçados, com a alma fragmentada pelas dores da vida, pelos traumas do passado, pelas perdas, pelas decepções. Mas quando nos permitimos estar diante do Senhor com sinceridade, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, Ele começa a operar. Ele toca onde ninguém mais pode tocar. Ele cura onde a medicina humana não alcança. Ele consola onde o abraço de outro ser humano já não basta. O profeta Isaías, em seu capítulo 57, versículo 15, revelou uma verdade profunda. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus não se afasta do quebrado, ele se aproxima. Não rejeita o abatido, mas o acolhe. Sua morada é santa, mas seu coração é acessível àquele que o busca com sinceridade. Ele vive nas alturas, mas desce com ternura até o mais humilde que clama por socorro. Essa é a beleza do nosso Pai. Ele é infinito e, ao mesmo tempo, íntimo. Poderoso, mas próximo. Glorioso, mas cheio de compaixão. Quantas vezes acreditamos que nossa paz depende das circunstâncias ao redor mudarem, quando na verdade a verdadeira paz acontece dentro de nós, independente do que está ao nosso redor. O Senhor Jesus deixou claro isso em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é frágil, passageira, baseada em conforto, dinheiro, estabilidade emocional ou sucesso. Mas a paz de Cristo transcende essas condições. Ela está firmada em sua presença constante, em sua promessa eterna, em seu amor incondicional. Por isso, podemos caminhar com serenidade mesmo em terrenos incertos. Podemos sorrir mesmo com lágrimas nos olhos. Podemos descansar mesmo em meio às batalhas. Essa paz é fruto de uma vida alicerçada na palavra de Deus. A palavra é alimento para o espírito, direção para os passos, âncora para os momentos de incerteza. O Salmo 119, versículo 105 nos lembra: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É nela que encontramos consolo, resposta, sabedoria. É nela que o Espírito Santo fala conosco, conduzindo-nos à maturidade, à humildade, à verdadeira vida. A harmonia não se conquista com fórmulas prontas. Ela é o resultado de uma alma alinhada com o céu. Quando nossos desejos se rendem à vontade de Deus, quando deixamos de lutar contra o fluxo da graça e nos entregamos à condução do Espírito, tudo se ajusta. Não quer dizer que não teremos desafios, mas que saberemos enfrentá-los com outro espírito, com outro olhar, com o coração firmado na rocha eterna. Essa rocha é Cristo. Ele é o alicerce firme, o fundamento que sustenta quando tudo parece balançar. Jesus não é apenas o Salvador que nos dá vida eterna, mas o Mestre que nos ensina a viver aqui e agora com propósito, com leveza, com fé e paz. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É neste descanso prometido por Jesus que nos refugiaremos. É neste jugo suave que encontraremos a harmonia que a alma tanto procura. Quando decidimos seguir seus passos, aprendemos com sua mansidão, com sua humildade, com seu silêncio diante das afrontas, com sua firmeza diante das tentações. Ele é o exemplo perfeito de equilíbrio entre firmeza e ternura, entre autoridade e amor. E mesmo quando falhamos, e falhamos muitas vezes, sua graça nos alcança. A paz não exige perfeição, mas entrega. Deus não espera que sejamos impecáveis, mas sinceros. Ele valoriza o coração quebrantado, a alma que se reconhece fraca, mas que confia na força dele. O Salmo 51, versículo 17 afirma: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se você sente que está longe, saiba que um simples suspiro em direção ao céu é suficiente para reacender a chama da comunhão. Deus não se cansa de perdoar, não se esgota em misericórdia, não recusa o arrependido. Sua bondade é maior do que todos os nossos erros. E é nessa bondade que repousa a paz verdadeira, a certeza de que somos amados apesar de tudo.
Não há harmonia sem reconciliação, e não há reconciliação sem arrependimento. Quando nos reconciliamos com Deus, tudo ao nosso redor começa a se alinhar, o olhar muda, o coração amolece, o fardo pesa menos. A vida se torna mais leve, mesmo que não mais fácil, porque agora não caminhamos sozinhos, mas guiados por mãos eternas. Por isso, não tenha medo de se render, não tenha medo de chorar diante de Deus, não tenha medo de abrir o coração. Ele conhece suas dores mais profundas, seus pensamentos mais escondidos, suas lutas mais intensas. E Ele está aqui, neste momento, estendendo os braços para você. A paz está ao alcance da fé, a harmonia está a um passo da rendição. Respire fundo agora. Sinta o Espírito Santo te envolvendo com ternura. Imagine-se aos pés do Salvador, ouvindo suas palavras de amor, recebendo dele o bálsamo para a alma, e permita-se descansar. Simplesmente descansar nele. A jornada da alma em busca de paz não é uma linha reta, é feita de altos e baixos, de recomeços, de silêncios e reencontros. Mas o que a torna sagrada é a certeza de que Deus nos acompanha em cada passo. Mesmo quando não sentimos, mesmo que tudo pareça em silêncio, Ele está ali. Fiel, paciente, amoroso. O Senhor não abandona os seus filhos, e é nessa presença constante que repousa o segredo da verdadeira harmonia. Em muitos momentos tentamos controlar tudo. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, caminhos sem obstáculos. No entanto, o reino de Deus não é construído sobre pressa, mas sobre fé. E a fé amadurece no tempo da espera. É no intervalo entre a promessa e o cumprimento que nossa confiança em Deus se fortalece. Quantas vezes não entendemos o porquê de certos caminhos, o motivo de certas dores, a demora de certas respostas. Mas mesmo no mistério, Deus trabalha. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada noite sem sono, cada oração sussurrada em meio ao cansaço é anotada no céu. Ele vê, Ele ouve, Ele age. Ainda que não vejamos, Ele está movendo as peças com perfeição. No Salmo 34, versículo 18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa proximidade divina não depende do nosso mérito, mas do amor dele, um amor que nos envolve mesmo quando erramos, um amor que nos perdoa mesmo quando caímos, um amor que insiste mesmo quando desistimos. É essa proximidade que gera paz, saber que Deus está perto, que Ele se importa, que Ele nos sustenta, transforma o modo como enfrentamos os dias. Não estamos sozinhos, não somos deixados à deriva. Há um Deus que se inclina para nos ouvir, que estende a mão para nos levantar, que caminha ao nosso lado mesmo quando os nossos pés se arrastam. Por isso, quando tudo parecer confuso, respire fundo e volte o coração para o céu. Há alívio para a sua alma, há descanso nos braços do Pai, há esperança que renasce mesmo em meio às cinzas. A paz não é uma coisa que construímos com esforço humano, mas um dom que recebemos quando nos rendemos à vontade de Deus. A harmonia é fruto de uma alma rendida. Rendida não em derrota, mas em confiança. É dizer a Deus: eu não entendo, mas confio. É reconhecer: não tenho forças, mas tu tens. É declarar: mesmo que eu não veja, eu creio. Esse é o tipo de fé que move o coração de Deus. Uma fé simples, pura, perseverante. O Senhor conhece o tempo certo de todas as coisas. Ele não se atrasa, Ele não falha. Ele é um Pai perfeito. E como todo pai amoroso, Ele sabe quando deve agir e quando deve esperar. Às vezes a espera não é castigo, é cuidado, é preparação, é proteção. E quando a hora certa chega, o que parecia impossível acontece. O Salmo 40, versículos 1 a 3 nos diz:
Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Veja como Deus transforma, do lodo à rocha, do silêncio ao cântico, da dor à esperança. Ele é especialista em recomeços, e essa é uma das maiores fontes de paz. Saber que com Deus nunca é tarde demais, nunca estamos longe demais, nunca estamos quebrados demais. Ele sempre pode restaurar, renovar, reviver. A presença de Deus não elimina os ventos contrários, mas nos dá forças para não sermos levados por eles. Em Isaías, capítulo 40, versículo 29 ao 31, lemos: Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa renovação é real, ela acontece no íntimo. Quando tudo parece esgotado, Deus sopra novo fôlego. Quando não vemos saída, Ele abre um caminho onde não há estrada. Quando não temos mais palavras, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece as orações que não conseguimos fazer. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que consolo maravilhoso é saber que não estamos sozinhos, nem mesmo no silêncio da oração. O céu se move por nós, mesmo quando só conseguimos chorar. É nesse lugar de entrega que brota a paz. Paz que não depende de respostas, paz que não se baseia em circunstâncias, paz que nasce da certeza: Deus está comigo. E se Ele está, tudo será transformado no tempo certo. Que neste momento você possa respirar mais leve, que sua alma encontre repouso, que os pensamentos agitados se calem diante da voz do Senhor, que a presença dele te envolva como um abraço eterno e você sinta que está seguro, guardado e profundamente amado. A harmonia começa quando deixamos de lutar contra Deus e passamos a caminhar com Ele. Não mais guiados pela ansiedade, mas pela fé. Não mais movidos pelo medo, mas pela esperança. Não mais impulsionados pela culpa, mas pelo amor. E onde há amor, há paz. Onde há fé, há descanso. Onde há Deus, há harmonia. Quando permitimos que a paz de Deus reine em nossos corações, tudo ao redor muda, mesmo que externamente as circunstâncias permaneçam iguais. A verdadeira mudança começa dentro de nós. É interior, é espiritual, é silenciosa, mas profunda. É o Espírito Santo operando em áreas que por vezes nem sabíamos que precisavam ser tocadas. Deus não transforma apenas situações, Ele transforma pessoas. E a transformação mais poderosa que podemos viver é aquela que muda nosso modo de ver, sentir e reagir. A paz que vem dele muda nosso olhar. Passamos a ver com esperança onde antes havia medo. Passamos a crer onde antes havia dúvida. Passamos a amar onde antes havia dor. A harmonia divina não depende de um ambiente perfeito, mas de um coração rendido. Um coração que já não busca ter razão, mas ter comunhão. Um coração que não se alimenta do orgulho, mas da graça. Um coração que não vive para controlar tudo, mas para confiar tudo ao Senhor. Esse é o segredo que poucos encontram, mas que transforma a vida de quem o descobre. Deixar Deus ser Deus. Quantas vezes nos angustiamos por tentar resolver com nossas próprias forças aquilo que só a mão dele pode operar?
quantas noites mal dormidas, quantas palavras ditas sem sabedoria, quantas decisões precipitadas. Tudo isso porque nos esquecemos de descansar em Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, lemos um convite celestial. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de oração. Quando entregamos tudo a Deus com confiança, Ele cuida daquilo que está além da nossa capacidade. E mais do que resolver a situação, Ele guarda o nosso coração, o que é ainda mais precioso. Porque é no coração que mora a fé, é no coração que repousa a alma. Se o coração está guardado em Cristo, tudo está bem, ainda que o mundo pareça ruir ao redor. E essa paz não é algo que o mundo possa compreender, ela excede o entendimento. Ela não se explica, se vive. E ao vivê-la, nos tornamos testemunhas silenciosas de que Deus é real. Que Ele acalma tempestades externas e também internas. Que Ele silencia os ventos e também os gritos do coração. É essa paz que harmoniza as relações, que restaura os lares, que cura os traumas, que ensina a perdoar. Porque a verdadeira harmonia começa com o perdão. Não há paz duradoura em um coração que guarda mágoas. O perdão é a ponte entre o sofrimento e a libertação. E quem nos ensinou isso com perfeição foi o próprio Jesus. Na cruz, no momento de maior dor, humilhação e injustiça, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Que amor é esse? Que paz é essa que mesmo em meio à morte clama por misericórdia? Que espírito é esse que não deseja vingança, mas salvação? Esse é o Espírito que habita em nós, e é por meio dele que somos capacitados a perdoar, a amar, a recomeçar. A harmonia não é a ausência de conflito, mas maturidade para lidar com os conflitos com sabedoria e compaixão. É deixar que Cristo seja o centro das nossas emoções, das nossas palavras e das nossas escolhas. E quando permitimos isso, experimentamos uma leveza que o mundo não pode oferecer. Não porque tudo se resolve de imediato, mas porque passamos a caminhar com outra perspectiva. Passamos a ver com os olhos da fé. Passamos a confiar na soberania divina. E isso muda tudo. Não precisamos mais carregar o peso do mundo nos ombros. Podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, como diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim, ele tem cuidado de nós. Cuidado em cada detalhe, em cada instante, em cada silêncio. Mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos descansar no caráter de Deus. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é amor, e Ele jamais falha. Confiar nele é descansar em plena harmonia, é abrir mão do controle para viver debaixo da graça, é caminhar sem saber exatamente para onde, mas com a certeza de que estamos sendo guiados pela mão certa. E mesmo quando o caminho for estreito, mesmo quando parecer escuro, sua luz será suficiente. O Salmo 27, versículo 1, nos consola. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando Deus é a nossa luz, não há treva que permaneça. Quando Ele é a nossa força, não há fraqueza que nos detenha. E quando Ele é a nossa salvação, há sempre esperança. Por isso, neste momento, permita-se silenciar.
Ouça a voz do Espírito. Deixe que a paz de Deus te envolva por completo. Feche os olhos da carne e abra os olhos da fé. Sinta o abraço do Pai, sinta o fluir da sua presença. Ele está aqui, e onde Ele está, reina a paz. Que cada célula do seu ser se acalme agora, que o seu espírito se alinhe com o céu, que a presença doce do Espírito Santo seja como um óleo precioso descendo sobre sua mente, sobre sua alma, sobre o seu coração. Que toda angústia se dissolva, que toda ansiedade se renda, que toda inquietação seja substituída por confiança. Você não está só, você é amado, você é guardado, você é cuidado. E há um futuro de esperança reservado para você. A paz de Deus é um presente eterno, e você pode recebê-la agora. Simplesmente abra o coração e diga: Senhor, eu confio em Ti. Conduz-me na Tua paz. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada de reflexão, um sentimento sagrado envolve o coração. A certeza de que Deus está presente. Ele tem falado, tem tocado, tem acalmado tempestades interiores. A paz que vem dele não é passageira, ela permanece, ela sustenta, ela cura. Muitos vivem buscando um refúgio nas coisas deste mundo, no dinheiro, nos relacionamentos, no sucesso, mas nenhum desses lugares oferece descanso verdadeiro. Só há um refúgio eterno, a presença de Deus. E é no esconderijo do Altíssimo que a alma encontra abrigo. É ali que se desfaz o medo, que se cala o orgulho, que nasce a fé viva. O Salmo 91, versículo 1 declara com poder: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que promessa gloriosa! Habitar, permanecer, viver na presença. Não apenas visitá-la de vez em quando, mas fazer dela o lar da alma. Quem aprende a habitar com Deus jamais será abalado. A paz e a harmonia não são construções humanas, são frutos de uma vida rendida, são sinais de quem aprendeu a confiar mesmo sem ver, são marcas daqueles que foram moldados pelo tempo de Deus e não pela pressa do mundo. Quando nos rendemos ao ritmo do céu, o coração desacelera, o corpo respira e a mente silencia. Não significa que os problemas desaparecerão, mas passamos a enxergá-los de outra forma, com fé, com esperança, com a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como nos ensina Romanos capítulo 8, versículo 28. E essa cooperação divina nem sempre será entendida de imediato. Muitas vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas de dificuldades. É no vale que aprendemos a confiar. É na escassez que descobrimos a provisão sobrenatural. É na espera que nasce a maturidade. E é na dor que Deus cava os poços mais profundos, de onde jorrarão rios de vida. Jesus nunca prometeu a ausência de lutas. Pelo contrário, em João, capítulo 16, versículo 33, ele nos alerta: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa segurança. Ele venceu, e se ele venceu, também podemos vencer nele. Não precisamos enfrentar nada sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele é o nosso consolador, nosso guia, nosso conselheiro. É Ele quem nos fortalece nos momentos de fraqueza. É Ele quem nos traz a lembrança das promessas. É Ele quem transforma ambientes com sua doce presença. Quando a alma se cala para ouvir a voz de Deus, ela floresce. Mesmo em meio ao deserto, nasce um jardim. A paz que vem do alto nos transforma por dentro. E ao sermos transformados, passamos a ser instrumentos dessa mesma paz na vida de outros. A verdadeira harmonia se manifesta nas atitudes, num perdão concedido, num silêncio sábio, numa palavra que cura, num gesto que consola.
Quando Deus reina em nossos corações, Ele também reina em nossas relações. E mesmo onde houver discórdia, podemos ser pontes de reconciliação. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 18: Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Esse é o chamado. Sermos semeadores de paz. Em casa, no trabalho, na igreja, na rua, onde estivermos, que nossas palavras sejam suaves, que nossos olhos reflitam compaixão, que nossas mãos transmitam consolo. E quando não soubermos o que fazer, quando as forças faltarem, que possamos apenas nos ajoelhar e clamar: Senhor, reina em mim. Porque onde Ele reina, reina a paz, e onde há paz, há cura, e onde há cura, há vida.